Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao CTAcast, o podcast do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT, um espaço que descomplica as principais informações sobre legislação e tecnologia de alimentos, levando conhecimento de forma leve e responsável. Eu sou Amanda Souza, estudante do curso de CTA da UFMT, e estarei com vocês no episódio de hoje, que tem como tema principal os alimentos com alto teor de sódio. Neste episódio, abordaremos conceitos simples, como a diferença entre sal e sódio, os riscos para a saúde pelo consumo excessivo de alimentos com alto teor de sódio. E não menos importante, vamos explicar o significado daquelas lupas que aparecem em inúmeras embalagens de alimentos, como o termo alto teor de sódio. E para começar o nosso podcast, gostaríamos de perguntar aos nossos ouvintes: vocês já repararam que em vários rótulos de alimentos industrializados aparece uma lupa e a frase alto em sódio? Muitos já devem ter notado essa informação nas embalagens de alimentos, mas será que realmente entendem o que significa? E, principalmente, sabem a importância dessa informação? E caso você nunca tenha reparado nessa lupa, não se preocupe. Garanto que depois de ouvir este episódio, você começará a observar os rótulos de alimentos com mais atenção. Essas e outras informações importantes serão discutidas no episódio de hoje. Então acompanhe mais um episódio do podcast do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT e aprenda um pouco mais sobre legislação de alimentos de uma maneira simples, clara e descomplicada. Para participar desse podcast, contamos com a presença da professora doutora Cleise Cigarini, docente da disciplina de Legislação de Alimentos, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. Professora Cleise, seja bem-vinda ao CTAcast. Olá, Amanda. É um prazer estar aqui novamente e ter a oportunidade de contribuir com mais um tema importante para a população, que é a legislação de alimentos voltada para os alimentos com alto teor de sódio. Professora, antes de começarmos a conversa sobre o alto teor de sódio em alimentos, que tal começarmos com uma explicação simples, mas fundamental para que nossos ouvintes entendam o episódio de hoje? Então, para contextualizar, poderia começar explicando a diferença entre sal e sódio? Perfeito. Muitas pessoas acreditam ser a mesma coisa, não é? Então, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é composto por aproximadamente 40% de sódio e 60% de cloro. Já o sódio é um mineral puro, um nutriente essencial que, em excesso, pode causar pressão alta e retenção de líquidos. O sal é a substância, enquanto o sódio é um componente presente no sal e em alimentos industrializados. É que muitas pessoas ainda associam o sódio apenas ao sal de cozinha e não sabem que existem regras específicas para sua declaração nos rótulos. Como o sódio deve ser identificado nos alimentos industrializados? E qual a legislação brasileira regulamenta essas informações? Vamos lá. Através de duas importantes legislações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, ambas de 2020. A RDC 429 estabelece que todo alimento embalado deve apresentar rotulagem nutricional obrigatória. E essas informações está o valor de sódio. Essa informação deve ser apresentada de forma padronizada, seguindo critérios técnicos definidos pela própria legislação. Já a Instrução Normativa 75 de 2020 complementa essa resolução, trazendo os valores de referência e os parâmetros técnicos que a indústria deve seguir. Isso significa que as empresas não podem formar o sódio da forma que eles quiserem. Elas precisam obedecer exatamente os padrões legais estabelecidos pela Anvisa. Professora, a informação sobre o sódio deve aparecer apenas na tabela nutricional? Não necessariamente. Além da tabela nutricional, a RDC 429 de 2020 também institui a rotulagem nutricional frontal. Essa rotulagem é obrigatória quando o produto apresenta alto teor de sódio, conforme os limites definidos pela Instrução Normativa de 2020. Nesses casos, o alimento deve apresentar na parte frontal da embalagem um símbolo em formato de lupa, com a expressão alto em sódio. O objetivo dessa medida é facilitar a identificação visual do produto, permitindo que o consumidor perceba rapidamente quando o alimento ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação. E em quais tipos de alimentos a lupa de alto teor de sódio costuma aparecer com mais frequência? De modo geral, a lupa de alto em sódio aparece com mais frequência em alimentos processados e ultraprocessados.
Isso acontece porque nesses produtos o sódio não é utilizado apenas para dar sabor, mas também para cumprir funções tecnológicas importantes, como conservação, realçar o sabor do alimento, melhorar a textura desse alimento. Entre os alimentos que essa lupa costuma aparecer estão os produtos carnes processados, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela, temperos prontos, sachês de tempero para macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, molhos industrializados, como o molho shoyu. Algumas refeições prontas congeladas, alguns queijos processados. Amanda, é importante destacar que o sódio não está presente apenas na forma do sal de cozinha, entendeu? Ele também pode aparecer na lista de ingredientes com outros nomes, como nitrito e nitrato de sódio, glutamato monossódico e outros aditivos que contêm sódio na sua composição. Por isso, além de observar a lupa na parte da frente da embalagem, o consumidor também deve aprender a olhar a lista de ingredientes, porque ela traz informações complementares importantes. Então, professora, quer dizer que o sódio pode estar escondido sobre outros nomes na lista de ingredientes? Como o consumidor pode identificar essas fontes? Exatamente, Amanda. O sódio nem sempre aparece apenas como sal na lista de ingredientes. Ele pode estar presente em diversos aditivos alimentares que utilizam o sódio na sua composição química. Alguns exemplos comuns são o nitrito de sódio, o nitrato de sódio, muito utilizado em produtos carnes processados, como eu comentei anteriormente, o glutamato monossódico, que também é muito utilizado como realçador de sabor, compostos como fosfato de sódio, bicarbonato de sódio, entre outros. Por isso, quando o consumidor lê a lista de ingredientes, é importante prestar atenção em palavras que terminam de sódio. Isso já é um indicativo que aquele ingrediente contribui para o teor de sódio no alimento. No entanto, é importante lembrar que a nova rotulagem nutricional frontal facilita bastante essa identificação. Se o produto tiver a lupa indicando alto em sódio, significa que ele ultrapassou os limites estabelecidos pela regulamentação brasileira. E como são definidos esses limites? O que a legislação considera como alto em sódio? Essa definição está detalhada nos anexos da Instrução Normativa 75 de 2020. A norma estabelece valores de referência, baseados em quantidade de sódio por 100 gramas ou 100 ml do produto. Então, para alimento sólido ou semissólido, essa Instrução Normativa 75 estabelece uma quantidade igual ou superior a 600 miligramas de sódio para cada 100 gramas de produto. Já para alimento líquido, são 300 miligramas de sódio para cada 100 ml de produto. E quando o alimento ultrapassa esse valor de referência? Bom, se o alimento ultrapassar esse valor, deve apresentar a rotulagem nutricional frontal, aquela FOP, que é o selo com uma lupa e a frase do lado, alto em sódio. Ou seja, não é a empresa que decide se o produto é alto ou não em sódio. Isso é determinado por critérios legais objetivos. Interessante. E se a empresa tentar mascarar essas informações usando nomes diferentes para o sódio? Isso não é permitido. Todo sódio presente no alimento deve ser contabilizado, independentemente da forma química em que ele aparece. Isso inclui, por exemplo, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, glutamato monossódico, outros aditivos que contêm o sódio. A legislação exige que o valor total seja declarado, impedindo que a indústria utilize estratégias para esconder essa informação do consumidor. E caso a empresa omita ou informe valores incorretos, o que a legislação prevê? Nesse caso, aplica-se a Lei 6.437 de 1977, que trata de infrações à legislação sanitária federal. O artigo 2º dessa lei define como infração qualquer ação ou omissão que viole as normas técnicas. Então, informações incorretas, incompletas ou enganosas nos rótulos configuram uma infração sanitária e pode resultar em penalidades como advertência, multa, apreensão do produto e até interdição da empresa. E como a Anvisa garante que as informações sobre o sódio estejam realmente corretas? A Anvisa atua por meio de ações de fiscalização e monitoramento de alimentos no mercado. Isso inclui a verificação dos rótulos e, quando necessário, análises laboratoriais para confirmar se os valores declarados correspondem à composição real do produto. Quando são identificadas irregularidades, aplicam-se as penalidades previstas naquela lei, a 6.437, que eu citei, de 77. Esse processo garante que a indústria mantenha padrões técnicos adequados e que a informação apresentada ao consumidor seja confiável. Então, professora, quer dizer que além das normas da Anvisa, existe alguma lei geral que garante esse direito à informação? Sim, o Código de Defesa do Consumidor,
que é a Lei 8.078 de 1990. Ela é a base de tudo. O artigo 6º estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos, incluindo a composição e características. Isso significa que toda a estrutura de rotulagem existe justamente para garantir que o consumidor tenha acesso a dados técnicos reais sobre o alimento que está adquirindo. Olha, é bom saber. E os alimentos importados também precisam seguir essas regras? Sim, sem exceção. Todo alimento comercializado no Brasil, seja nacional ou importado, deve estar em conformidade com as normas da Anvisa. Isso inclui rótulo em português, tabela nutricional adequada e, quando necessário, a rotulagem frontal. Caso contrário, o produto não pode ser legalmente comercializado. Professora, podemos dizer que existe um sistema de proteção legal voltado para esse tipo de informação? Exatamente. Quando analisamos a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, ambas de 2020, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 6.437 de 1977, percebemos que é um sistema integrado de normas. Esse sistema regula desde a formulação do produto até a informação apresentada no rótulo, garantindo padronização, transparência e fiscalização, especialmente para grupos populacionais mais sensíveis às informações sobre o sódio, como os hipertensos. E existem metas oficiais para a indústria reduzir o teor de sódio nos alimentos? Sim, no Brasil, a Anvisa e o Ministério da Saúde estabeleceram acordos e diretrizes com o setor produtivo para a reformulação de alimentos industrializados, com foco na redução progressiva do teor de sódio. Essas ações fazem parte de políticas públicas que buscam melhorar a qualidade tecnológica dos alimentos e fortalecer a transparência das informações fornecidas ao consumidor. É verdade que um alimento pode não ter gosto salgado e, mesmo assim, apresentar alto teor de sódio? Sim, isso é verdade. Isso acontece porque muitos produtos utilizam compostos de sódio como conservantes, estabilizantes e realçadores de sabor, o que aumenta o teor de sódio sem que o alimento necessariamente seja percebido como salgado pelo consumidor. De acordo com a RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa 75 também de 2020 da Anvisa, o teor de sódio deve ser informado na tabela nutricional, independente do sabor do alimento. Perfeito. Professora, muito obrigada por sua participação no CTAcast. Eu que agradeço a oportunidade por falar de um tema tão importante, Amanda. Obrigado. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do CTAcast, o podcast do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT. Hoje falamos sobre a legislação de alimentos industrializados com alto teor de sódio, destacando o papel da Anvisa na garantia da informação ao consumidor e na responsabilidade da indústria. Quero agradecer de forma especial à professora doutora Cleide Cigarini pela presença e por compartilhar conhecimentos tão importantes sobre este tema. Se você gostou do episódio, aproveite para seguir o CTAcast na sua plataforma de áudio favorita e acompanhar as redes sociais do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT, para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Eu sou Amanda Souza e esse foi mais um episódio para te ajudar a entender melhor o que está por trás dos rótulos dos alimentos com informação, ciência e responsabilidade. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!